Continuando o nosso estudo do livro Loucura sob o Novo Prisma, um estudo psicofisiológico de Bezerra de Menezes. Introdução. Levados pelo princípio que o julgam ser uma lei natural, de que toda a perturbação do estado fisiológico do ser humano procede invariavelmente de uma lesão orgânica, os seres humanos da ciência têm, até hoje, como verdade incontrovérsia que a alienação mental, conhecida pelo nome de loucura, é efeito de um estado patológico do cérebro, órgão do pensamento, para uns, glândula secretora dos pensamentos, para outros. Nem os primeiros nem os segundos explicam sua maneira de compreender a ação do cérebro, quer em relação à função, em geral, quer em relação à sua perturbação, no caso da loucura. Neste ligeiro trabalho, proponho-me, além de mais, a preencher esta lacuna, demonstrando com fatos de rigorosa observação. Primeiro, que o pensamento é pura função da alma, ou espírito, e, portanto, que as suas perturbações, em tese, não dependem da lesão do cérebro, embora possam elas concorrer para o caso, pela razão de ser o cérebro instrumento das manifestações, dos produtos da faculdade pensante. Efetivamente, mesmo quando a alma esteja no pleno exercício daquela faculdade, uma vez que o cérebro padeça de lesão orgânica que o torne instrumento incapaz de boa transmissão, dar-se-á o caso da loucura, como dar-se-á o da cegueira, quando o olho, instrumento da visão, sofrer lesão, que tolhe a passagem do raio luminoso. Este caso de lesão cerebral explica a loucura, a que chamarei científica, porque é conhecida pela ciência, mas eu demonstrarei, segundo, que a loucura perfeitamente caracterizada pode se dar, e dá-se mesmo, em larga escala, sem a mínima lesão cerebral. O que prova que o cérebro não é órgão do pensamento e, menos que tudo, seu gerador ou secretor. A prova mais que, assim como o mau estado do instrumento de transmissão, determina o que chamamos alienação mental. Embora em perfeito estado, se ache a fonte do pensamento, assim, por igual, o mau estado desta determina a alienação, embora esteja são o instrumento da transmissão. Embora esteja sadio, certo? Esse são é de sadio. Toda a questão se resume em provar fundamentalmente que há loucos cujo cérebro não apresentam lesão orgânica de qualidade alguma. Feito isso, fica perfeitamente claro que a loucura não é um caso patológico invariável em sua natureza, mas um fenômeno mórbido de duplo caráter, material e imaterial. Quando é consequente da afecção do cérebro, que lhe perturba a transmissão, fazendo-a desordenadamente, tem o caráter material ou orgânico. Quando resulta de algo que afeta a faculdade pensante, origem natural do pensamento, que, por isso, emana viciado da fonte, tem o caráter imaterial e fluídico, que demonstrarei. Terceiro, podendo ser também resultante da ação fluídica de espíritos inimigos sobre a alma, ou espírito encarnado no corpo. Em oposição à denominação de loucura científica, com que designei a que representa o primeiro caráter, designaria esta segunda espécie pela denominação de loucura por obsessão, isto é, por ação fluídica de influências estranhas e inteligentes. Da primeira espécie, não me ocuparei senão acidentalmente, pois que nada poderei acrescentar aos trabalhos importantíssimos que a seu respeito têm produzido os maiores vultos da medicina oficial em todos os tempos e em todos os países. Meu estudo limitar-se-á à segunda espécie, ainda não conhecida nem estudada no mundo científico. Sobre este importante assunto, cuja simples enunciação já deve ter feito muita gente atirar longe o pobre livro, eu farei meditado estudo no empenho de tornar patente a causa do mal. A sintomatologia necessária ao diagnóstico, quer do mal, obsessão, quer da diferenciação entre as duas espécies de loucura, e finalmente os meios curativos da nova espécie ou obsessão.
Dividirei este livro em 3 partes. Na primeira, tratarei do pensamento em seu princípio causal, em suas manifestações. Na segunda, tratarei das relações do nosso espírito com os espíritos livres do espaço, donde a loucura por obsessão. E na terceira, direi sobre esta loucura como caso patológico, determinando-lhe a causa, apreciando-lhe os sintomas, colhendo os elementos para o seu diagnóstico diferencial e prescrevendo os meios com que se deve tentar a cura do terrível mal. Empreendendo tão grandioso trabalho, não me iludo com a presunção de que lhe posso dar feliz sucesso. Ninguém conhece meu obscuro nome. As obras de tanta monta requerem nomes aureolados, e não de um modesto médico, qual sou. Tenho, entretanto, a presunção de poder assegurar a quem o ler que, de par com a fraqueza intelectual na exibição e na apreciação dos fatos que servem de base ao meu pequeno edifício, encontrará indobez de caráter do homem que se preza e que se alvitaria aos seus próprios olhos se tentasse iludir com falsidades a quem o ler de boa fé. Os fatos citados nesse livro são aí expostos com suas cores naturais, escrupulosamente conservadas, e só não se imporão à crença dos que deles tomarem conhecimento, porque o observador foi um ninguém. Assinado Max. Max é o pseudônimo. Vamos ler aqui a minha observação em seguinte. Bezerra de Menezes escreveu este livro ainda nos dias de vida física e usou o pseudônimo Max. A loucura foi um foco de estudo do doutor Adolfo Bezerra de Menezes por conta do diagnóstico equivocado dado a um de seus filhos, e com o aprofundamento no assunto descobriu-se que o caso tratava-se de obsessão e não loucura. De acordo com o próprio Dr. Bezerra, esse fato se deu antes do seu contato com a doutrina espírita. Esta obra foi publicada 20 anos depois da morte física de Bezerra, e o livro demonstra que muitos casos dados como loucura não passam de obsessão espiritual. Nesta obra, ele faz a distinção do que é físico e do que é espiritual, mostrando que é possível separar um do outro. Hoje, com mais estudos, sabemos que muitos casos de mediunidade não treinada são diagnosticados como loucura ou esquizofrenia, por ignorância dos profissionais médicos, embora tal possibilidade já esteja catalogada nos diagnósticos, como vemos no CID-10. É o Código Internacional de Doenças, em seu item F44.3. Diz ali, estados de transe e possessão. Configura como diagnóstico médico e qualifica o trânsito patológico, ou seja, uma mediunidade e doença, quando o indivíduo não tem controle sobre o fenômeno, ocorrendo de forma involuntária e não desejada. Mas não é considerada doença o estado de transe, que é mediunidade e saúde, sob o domínio da pessoa em seu contexto cultural ou religioso. Ficamos por aqui, meus amigos. Espero que estejam gostando desse trabalho. Eu aguardo todos vocês no capítulo seguinte. Abraços!